Oi, gente, bom dia! Sexta-feira, mais um dia o nosso Senhor nos concedeu. Louvado, exaltado seja o nosso Deus, porque as suas misericórdias se renovaram na nossa vida. E nesta manhã de sexta-feira eu tenho a palavra da parte do nosso Deus para nossas vidas. O Senhor, ele fala através de sonho. O que você acha a respeito desse assunto? Será que o nosso Deus, ele fala com a gente através de sonhos e visões? A palavra do nosso Deus nesta manhã de sexta-feira vai nos ensinar que sim, o nosso Deus, ele fala através de sonho. Mas será que todas as vezes que o nosso Deus fala com a gente entende e sabe interpretar se aquele sonho é de Deus ou não? Vamos aprender nesta manhã de sexta-feira. Olha o que vai nos falar a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 33 e o versículo 14. Vai falar assim a palavra do nosso Deus. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixamos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Olha o propósito com o qual o nosso Deus, ele fala com a gente através de sonho, para que a gente deixe de pecar e para que deixamos de ser orgulhosos. Ontem uma palavra abençoada. A gente viu também que ontem Deus ele falou com o rei Nabucodonosor através do sonho, por conta da sua soberba e do seu orgulho. Então, sim, o nosso Senhor, ele fala com a gente através do sonho, quando a gente estamos ali dormindo, naquele profundo sono. Mas a palavra do Senhor vai nos falar aqui em Jó, que Deus ele fala de várias maneiras, porém nós não damos atenção. Olha só, o nosso Senhor, ele tem várias maneiras de falar, e uma dessas maneiras é através de sonhos e através de visões. Então, o nosso Deus, ele fala sim, através de sonho e através de visões. Olha o que a palavra de Deus vai nos falar. Daniel capítulo 7, o versículo 1, vai falar a palavra do Senhor que Daniel, ele teve um sonho. Capítulo 7, versículo 1. Certa noite, durante o primeiro reinado de Belsazar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou no sonho, teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Olha só, a palavra do nosso Deus vai nos falar que Daniel, ele teve vários sonhos e várias visões a respeito do final dos tempos. E a palavra do Senhor vai nos falar que Deus, ele falou com Daniel através de sonho, mostrando a respeito do final dos tempos, o que ia acontecer. E a palavra do Senhor vai nos falar que Deus envia o anjo para interpretar os sonhos e as visões de Daniel. E a palavra do Senhor também vai nos falar no capítulo 1 de Daniel, capítulo 1 e o versículo 17, a palavra do Senhor vai nos falar que é Deus
que dá o dom de interpretação e explicações de visões. Olha o que a palavra de Deus vai falar. A palavra do Senhor vai nos falar no capítulo 17. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel, Deus deu também o dom de explicar visões e sonhos. Então Deus ele fala assim com a gente através de sonhos, através de visões, e Deus é ele que dá o dom da interpretação do sonho, ou Deus mesmo que interpreta o sonho para a gente com clareza. A palavra do Senhor vai nos falar em Mateus capítulo 2 e o versículo 13, que Deus ele fala com José através do sonho. Olha o que vai falar a palavra do Senhor. Mateus capítulo 2 e o versículo 13. Um anjo do Senhor apareceu no sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. E a palavra do Senhor vai nos falar que José, versículo 14, então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. Então tem sonho que o próprio Deus ele vai dar o sonho e vai dar a interpretação. E tem sonho que Deus ele vai usar uma pessoa com um dom da interpretação para interpretar. O nosso Deus ele é fiel e ele fala assim através de sonhos. O nosso Deus, ele nos orienta conforme ele quer. Olha o que vai falar a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 26 e o versículo 2. Naquela noite Deus falou com ele em uma visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Eu estou aqui, respondeu ele. Deus disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Olha só, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ele falou com Jacó através de um sonho. E ele foi bem claro: Jacó, não tenha medo, sou eu, Deus, que estou falando com você. O nosso Deus, ele fala de várias formas, e uma das formas dele falar é através de sonhos, sim. Quando a gente pega ali no profundo sono, Deus ele fala por meio de sonhos e de visões. Olha o que vai falar a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 40 e o versículo 5. A palavra do Senhor vai falar assim: certa noite ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. E o sonho dele, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Olha o que vai falar a palavra do nosso Deus. E José perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? E eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. José respondeu: é Deus quem dá a gente a capacidade de explicar sonhos, disse José. Vamos, contem o que vocês sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José.
E Deus, ele deu a José a interpretação do sonho. Como José falou aqui, é Deus que dá a interpretação, é Deus que traz a explicação daquele sonho. Então, sim, Deus ele fala através de sonhos. A gente às vezes que não entendemos, como está escrito aqui em Jó capítulo 33 e no versículo 14. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção, mas o nosso Deus, ele fala, e quando ele fala, é bem claro. E Deus, ele sim, dá a algumas pessoas o dom de explicar, o dom de interpretar aquele sonho ou aquela visão. Ou o próprio Deus, ele mesmo, quando nos dá o sonho, quando nos dá ali a visão, ele mesmo nos explica, se assim for da vontade dele. Então, nosso Deus, ele é fiel e ele fala assim através de sonhos. Que você esteja atentos para ouvir e entender o que o Senhor ele está te falando ou ele está te mostrando. A palavra do nosso Senhor vai nos falar que nos últimos dias muitos terão sonhos e visões, muitos profetizarão. Foi a promessa do nosso Deus. Então, sim, ele fala através de sonho, que você esteja atento, que possamos dar a atenção devida para o que o nosso Deus, ele quer nos falar e ele quer nos revelar através de sonhos. Amém? Tem sim perturbação noturna. A palavra do Senhor também tem alguns versículos que fala sobre perturbação noturna, mas é diferente. A perturbação noturna, ela não vem do nosso Deus. Ali quando a gente vai dormir ansioso, preocupado, o inimigo ele encontra ali uma brecha para nos perturbar, tá bom? Há uma diferença da perturbação. Quando o sonho ele é de Deus, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quer falar ao nosso coração, ele usa sim uma pessoa para interpretar ou ele mesmo dá a interpretação. Então a palavra do nosso Deus vai nos falar: não ande ansioso com nada, entregue tudo nas mãos do Senhor e ele guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Louvado, exaltado seja o nosso Deus, porque ele fala com a gente de várias formas. Amém? Eu desejo a todos uma sexta-feira abençoada, que o nosso Deus, ele venha falar, ele venha se revelar através da sua palavra, através de sonhos, que ele continue falando aos nossos corações e interpretando para cada um de nós o que ele deseja falar. Amém? Eu desejo a todos uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus.